Quando você pensa em manufatura aditiva metálica de alto desempenho, qual país vem à sua cabeça? Estados Unidos? Alemanha? Talvez o Japão? Provavelmente poucos vão falar China. E é exatamente esse o problema. Porque enquanto o debate global ainda gira em torno de quem inventou o quê, a China está resolvendo a única pergunta que realmente importa para a indústria: como fazer isso em escala, com qualidade e com custo competitivo? Hoje eu quero fazer uma comparação que raramente aparece nos fóruns de manufatura aditiva no Brasil. China versus Brasil. Não para gerar alarme, mas para trazer uma leitura honesta do cenário e entender o que esse movimento significa para quem está dentro do ecossistema brasileiro. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Luan Saldanha, sou um engenheiro mecânico, atuo há cerca de 10 anos com manufatura aditiva e inovação industrial. Ao longo desse tempo, eu venho ali monitorando o mercado global e mapeando o ecossistema brasileiro de manufatura aditiva, inclusive através do Mapa da Manufatura Aditiva no Brasil, que já está na 5ª edição. E foi justamente durante esse trabalho de análise que esse tema começou a se tornar impossível de ignorar. Vamos começar com alguns dados. A China hoje ela lidera em volume de patentes depositadas a nível mundial nas mais diversas áreas, em publicações científicas de alto impacto e qualifica mais engenheiros por ano do que qualquer outro país do mundo. Esses dados eles impressionam, mas eles não são a parte mais importante da história. Porque o volume por si só não garante liderança industrial. Se garantisse, muitos países já estariam dominando setores estratégicos apenas pela produção acadêmica. O que diferencia a China é o que ela faz com tudo isso. Existe uma capacidade clara de transformar conhecimento em aplicação prática. E isso acontece com uma velocidade que começa a mudar o eixo do mercado global de manufatura aditiva. Os relatórios mais recentes ali da AM Power e da Woolworths já registram esse movimento. A China ela não está apenas participando do mercado, ela está ajudando a redefinir a sua dinâmica, especialmente no segmento de manufatura aditiva metálica. Máquinas, materiais, capacidade instalada, aplicações industriais em escala. Em praticamente todas as frentes relevantes, o avanço ele é consistente. E aqui vem um ponto que pouca gente fala abertamente. Mesmo quando a inovação nasce em outro lugar, a execução muitas vezes passa pela China. Mas o que exatamente explica isso? Quando olhamos mais de perto, o modelo chinês ele revela algo que poucos países conseguem replicar com consistência, que é coordenação. Universidades produzem conhecimento com foco aplicado. Empresas absorvem esse conhecimento rapidamente. O governo direciona investimentos para setores estratégicos. E existe uma base industrial preparada para escalar. Isso cria um ciclo muito eficiente. Pesquisa, desenvolvimento, industrialização, escala. Sem grandes rupturas entre essas etapas. Enquanto em muitos lugares ainda existe um gap entre laboratório e fábrica, na China essa transição tende a ser mais curta, mais direta e mais pragmática. Não é apenas sobre inovar, é sobre industrializar a inovação. E quando isso se aplica à manufatura aditiva, uma tecnologia que ainda está em fase de maturação em grande parte do mundo, principalmente quando falamos em metal, o impacto ele é amplificado. Enquanto muitos ainda discutem o que é possível fazer, os chineses estão focando em como fazer melhor, mais rápido e mais barato. E esse movimento se conecta com uma transição importante que eu venho destacando. A manufatura aditiva está saindo do hype e entrando na fase de execução. E a execução aqui não é um conceito abstrato. Significa a produção real, em escala, com repetibilidade, com custo competitivo, com integração às cadeias industriais existentes. Durante muito tempo, a discussão sobre impressão 3D
ficou muito concentrada ali em possibilidades. Então falava-se muito de liberdade de design, customização, redução de desperdício, produção sob demanda. E tudo isso continua válido, mas a discussão agora acontece em outro nível. Quem consegue produzir 1 milhão de peças com qualidade consistente? Quem consegue integrar essa tecnologia à linha de produção de forma eficiente? Quem consegue justificar o custo para um diretor financeiro? Quem consegue produzir 1 milhão de peças com qualidade consistente? Quem consegue integrar essa tecnologia à linha de produção de forma eficiente? Quem consegue justificar o custo para um diretor financeiro? A China entendeu esse movimento cedo e está operando exatamente nesse nível. E quando eu trago esse tipo de análise, a pergunta é inevitável. E o Brasil? A resposta não é simples, mas também não é pessimista. Temos avanços acontecendo. O ecossistema nacional de manufatura aditiva, vem crescendo e se estruturando de uma forma consistente. A quinta edição do Mapa da Manufatura Aditiva no Brasil mapeou 249 empresas e instituições ativas no ecossistema, sendo 92 fornecedores, 84 prestadores de serviços, 52 ICTs, 21 startups. Isso representa capacidade, infraestrutura, conhecimento acumulado, anos de investimento. E um ponto importante e que devemos aproveitar ao máximo é que temos um setor de óleo e gás exigente o suficiente para puxar essa maturação tecnológica. Quando a Petrobras, por exemplo, coloca a manufatura aditiva na agenda estratégica, o ecossistema inteiro precisa elevar o nível. Mas existe um ponto crítico que não dá para ignorar, que é a questão da escala. O Brasil está em muitos aspectos na fase de construção de competência. A China já está operando em escala industrial. Essa diferença ela não é trivial e tende a aumentar se não houver uma aceleração estratégica coordenada entre indústria, ICTs e governo. E não estamos falando de copiar o modelo chinês. Estamos falando aqui de aprender o que funciona nesse modelo e adaptar à nossa realidade. Então, o que realmente precisamos fazer? Primeiro, parar de tratar a manufatura aditiva como algo do futuro. Ela já é presente em vários setores industriais e o time das decisões importa. Segundo, encurtar ali o gap entre laboratório e fábrica. E esse é o ponto onde o Brasil mais perde terreno. Pesquisa existe, mas a ponte ali para a aplicação industrial ainda precisa ser construída com mais consistência. Terceiro, construir demanda contínua e previsível. Sem demanda industrial consistente, não há incentivo para que os fornecedores invistam em escala. E sem escala, os custos não caem. É um ciclo que precisa ser quebrado de forma coordenada. Quarto, ampliar a inserção do Brasil em cadeias globais de valor. Precisamos usar isso como ponto de entrada para aplicações de manufatura aditiva com valor estratégico. A China não chegou onde está por acidente. Chegou por execução coordenada ao longo de anos com uma visão de longo prazo. O Brasil tem os ingredientes. O que falta ainda é essa coordenação. E o objetivo desse vídeo não era te deixar preocupado, e sim te deixar informado, porque você não consegue tomar boas decisões sem entender o cenário real. E o cenário real é esse. A manufatura aditiva está entrando em uma nova fase. Uma fase onde a execução vale mais que o discurso e onde o posicionamento estratégico pode definir quem lidera e quem segue. O Brasil tem competência, ecossistema e setores que puxam essa demanda real, mas a janela para construir esse posicionamento ela não é infinita. Se você quer descobrir quem já está construindo o ecossistema de manufatura aditiva no Brasil, vale a pena explorar o mapa. Lá você encontra empresas, instituições, startups e organizações que já estão transformando essa tecnologia em realidade. O link para download está na descrição desse vídeo. E se esse conteúdo foi útil para você,
deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente não faz hype, a gente faz análise real. E a gente se vê no nosso próximo vídeo.